Eu quero convidar a sua atenção nesse momento para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler o versículo de número 28 do capítulo 17, para a nossa meditação desta manhã. Como vocês subentenderam, não é? O pastor Marcelo encontra-se ali no retiro de casais e deverá estar conosco logo mais no culto da noite. O tema da nossa meditação nesta manhã é: nele vivemos, nos movemos e existimos. Evidentemente que o texto fala da pessoa do Senhor, fala da pessoa do nosso Deus. Atos, capítulo 17, verso 28, expressões usadas pelo apóstolo Paulo, quando no Areópago de Atenas anunciou o Deus desconhecido. Assim Paulo se expressou usando uma citação poética: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Dia 19 de outubro é o dia do poeta. E nós, nesta manhã, queremos agradecer a Deus, de um modo especial e particular, a presença da irmã Dona Elina, a presença da irmã Salvelina, a presença do irmão Naum Alves e, impedido de comparecer por estar em recuperação cirúrgica, o irmão pastor Everaldo José Diogo. São os nossos poetas, as nossas poetisas. O culto desta manhã tem nos brindado com muitas poesias expressas de maneiras diversas, como o irmão Daniel no sax, o grupo vocal de câmara cantando até a capela, a nossa equipe de louvor, os instrumentos que tocam, como são não símbolos sonoros, não símbolos altissonantes, mas bateria, guitarra, teclado, violão, contrabaixo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tivemos uma ocasião nesta igreja em que o Congresso da Terceira Idade tinha como tema Minha Vida, uma poesia de Deus. E eu louvo ao Senhor porque inspirou salmistas que compuseram lindas canções, poesia pura, exaltando o nome do Senhor. E a sua vida, meu irmão, minha irmã, se assemelha a muito, de fato, a uma poesia de Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta: nesse mundo aparentemente caótico e sem controle, mas totalmente debaixo da soberania divina e do Senhor Jesus, que tem todo o poder, e a pergunta é: a sua vida faz sentido? Se há uma coisa que os poetas e poetisas nos surpreendem, é na capacidade de dizer coisas que gostaríamos de dizer e não encontramos as palavras certas. Talvez a sua vida nesta manhã, diante do Senhor, a sua própria consideração, não seja algo que tenha muito sentido. Uma segunda pergunta pode ajudá-lo: o que é verdadeiro, o sentido real da sua existência? Você hoje, e eu também, que ocupa um lugar nesse planeta chamado Terra, num público de mais de 8 bilhões de pessoas, qual é o significado da sua vida? Qual é a sua resposta a essa indagação? Porque, querido, querida, quando a nossa vida faz sentido, nós somos capazes de enfrentar praticamente tudo. Porque nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e isso nos dá direção e segurança. Mas quando eu, você, talvez alguém que conheçamos, que nesta manhã nos acompanha pela internet, não descobriu ainda o sentido para a sua vida,
isso vai trazer perigosas e sérias consequências. Entendemos que sem Deus a vida não tem o sentido apropriado. O ser humano sem Deus até procura, até se esforça, é verdade muitas vezes, mas não consegue encontrar, não consegue concatenar, não consegue encaixar, porque a vida sem propósito não tem significado. E uma vida sem significado não tem relevância, não tem esperança. É perfeitamente observável que as pessoas estão em busca da esperança, estão em busca da relevância, querem ser conhecidas, querem ter muitos seguidores, elas querem encontrar uma razão de ser, um significado para a própria vida. Mas a Bíblia nos ensina que sem Deus a vida não tem nenhum propósito. E como um efeito dominó, sem propósito, ela se torna insípida, insossa, sem graça. Sem significado, ela não é relevante para as pessoas com quem vivemos, para as pessoas com quem nos relacionamos, para a sociedade da qual fazemos parte. Sem significado, sem relevância, ela certamente caminha para uma desesperança. Pessoas que desistem, pessoas que se prostram, pessoas que são vergadas pelas circunstâncias e abandonam, desanimam, desistem, entregam os pontos. Isso acontece com pessoas de diferentes idades. Os consultórios estão cheios de pessoas à procura de um significado para a sua vida, para a sua existência. E é em Deus que eu e você encontramos este significado, encontramos essa relevância e encontramos sim essa esperança. A vida do cristão é uma vida movida, é uma vida que existe em Deus. Como Paulo se expressou poeticamente, nele vivemos, nos movemos e existimos. O que é que falta na sua vida? É provável que você já tenha elencado uma série de conhecimentos adquiridos, uma profissão talvez ainda em exercício ou já exercida ao longo de muitas décadas. É provável que haja muitas fotos, muitos vídeos que possam registrar e comprovar a sua jornada até esse momento, mas o que é que ainda faz falta na sua vida? O apóstolo Paulo estava em Atenas, no Areópago, sendo ouvido por ilustres representantes da comunidade grega daquela cidade. Os gregos que tanto impulsionaram a humanidade com suas perguntas, com as suas filosofias, com os seus argumentos, com os seus comportamentos, não é verdade? O mundo tem uma grata e impressionante gratidão por tudo que os gregos trouxeram para a nossa humanidade. Mas o apóstolo Paulo estava falando de algo que eles não conheciam. Ele estava falando do Deus que dá significado à vida, do Deus que dá sentido à existência, do Deus que faz toda a diferença na vida do ser humano. Como seria a sua vida se você pudesse viver presente com Deus o tempo inteiro, na sua companhia e sob a sua direção? Ah, pastor, a vida seria outra. Querido, querida, esta é a nossa oportunidade, dada por Deus, de vivermos neste mundo sob a sua companhia. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. E às vezes parece que nos esquecemos disso, corremos de um lado para outro, atrás de tantos compromissos, tantas atividades, e nem reparamos na companhia bendita do Salvador, que prometeu estar conosco todos os dias.
Por isso eu e você não estamos sós, caminhamos em boa companhia, protegidos pelo Senhor. Cristo, quando se fez homem e veio à terra, ele estava sempre na presença do seu Pai. Ele estava sempre buscando oportunidades para fazer a vontade do seu Pai, para cuidar dos interesses do reino do seu Pai. E, embora tenha estado apenas 3 anos e meio entre nós, marcou a história, dividiu-a ao meio e dá toda a direção, cor e sentido à humanidade que há milênios ocupa este planetinha azul, tão querido e amado, muitas vezes mal cuidado, mal preservado, destruído mesmo por ações humanas inconsequentes e egoístas que destroem a beleza da poesia que Deus nos deu em forma de casa, em forma de planeta, em forma de ambiente, biosfera para vivermos. A razão pela qual Jesus desfrutou e compartilhou, mesmo num cenário hostil do domínio romano, a paz que ele sentia junto ao Pai, ao ponto de dizer: deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, não é a paz da legião romana, que com os seus soldados numerosos e aptos para a guerra, impunham a obediência, a subserviência, a tributação dos povos dominados. Jesus é, como disse a profecia, o príncipe da paz. E eu e você precisamos encontrar também, nesta companhia abençoada e divina, a razão pela qual existimos, pela qual estamos neste momento, onde estamos, onde o Senhor nos tem colocado hoje, para que ajudemos as pessoas a encontrá-lo. Ajudemos as pessoas a experimentar essa paz, mesmo em meio a um furacão como o Milton, que passou pela Flórida recentemente, ou como este que está chegando em Cuba hoje, ou mesmo nos muitos problemas que a humanidade enfrenta com as suas guerras sem fim, nações contra nações, reinos contra reinos, e a história está cheia dessas tristes lembranças que hoje também ainda são realidade. O que é que falta na sua vida para que você viva, se mova e exista em Deus? Certamente não é Deus, porque Deus nunca mudou. Tiago disse que nele nem sombra de variação encontramos. Então o que falta na nossa vida precisa ser encontrado por nós mesmos. Ailton Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, um pastor, conferencista bíblico americano, que viveu há quase 120 anos atrás, faleceu em 63, logo depois que eu nasci. Ele escreveu: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Talvez então, querido, querida, como disse A.W. Tozer, o que está faltando em nós é termos tempo com Deus. Alguém já disse que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E parece que a humanidade hoje é pródiga em perder tempo, em gastar tempo com coisas que não têm tanta importância. É dar mais valor àquilo que é temporal, material, do que aquilo que é eterno e espiritual. É fazer escolhas insensatas. É discutir aquilo que não vai levar a lugar nenhum. E assim a humanidade se esvai, se esforça, se esgota e não encontra sentido, não encontra significado. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Mais que isso, Deus está feliz com a vida que eu e você temos hoje? Com o tempo que separamos para Ele
que consagramos ao seu reino, que nos dedicamos ao seu trabalho. De fato, a humanidade parece não enxergar isso e por causa disso tem sofrido as consequências. Algumas pessoas atravessam a jornada e chegam ao final dizendo: eu fui uma pessoa inútil, não deixei nenhuma contribuição, não deixei nenhum legado. A história de Israel conta com a vida de um rei que morreu sem deixar saudades. Quando você partir, quem sentirá a sua falta? Ainda em vida, quem tem saudades de você? Que vidas você tem marcado? Que impressões você tem impingido àqueles com quem convive? Não gaste a vida inutilmente. Dê a ela o seu significado mais sublime, porque em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Na companhia de Jesus, o viver, se mover e existir é uma aventura gloriosa, preciosa, inesquecível. Moisés, certa vez, afirmou para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Às vezes nós vamos e nem percebemos a companhia do Senhor. Às vezes não queremos, porque o nosso procedimento não o honra, não o glorifica, não lhe presta a devida deferência. Mas se nós estivermos sempre atentos à sua presença, se a sua companhia for desfrutada em todos os lugares, em todos os momentos do nosso dia, certamente a nossa vida não será inútil. Moisés estava certo de que sem a presença de Deus em sua vida, tudo mais ficaria sem sentido. Tudo mais seria apenas uma atividade, um compromisso da agenda, uma página da sua vida, mas que não contribui na construção do seu ser, que não edifica a igreja, o corpo de Cristo, que não traz pessoas para perto do Salvador. Por isso Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu e você temos uma alma que precisa desse relacionamento com Deus. E essa é a base da nossa vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É importante conhecer o Salvador, sem dúvida alguma. É indispensável na vida de todo ser humano encontrar-se com Jesus. Além de conhecer, é preciso permanecer. Permanecer é essencial. Às vezes, o atleta se desdobra, golpeia o seu corpo com treinamentos extremamente rigorosos para alcançar um título, uma medalha, um troféu. Quantos permanecem na posição de primeiro lugar? Não é possível. Os anos se passam, o corpo perde a sua habilidade, o seu vigor, a sua capacidade da juventude, e então há um novo primeiro lugar, e assim sucessivamente ao longo de tantos séculos. O ser humano pode buscar o primeiro lugar, não há problema com isso, mas permanecer, o que não é possível humanamente falando, na vida cristã é essencial. Ir a Cristo é importante, conhecer a Jesus, preciosíssimo, mas permanecer é essencial. Se nós nos movemos nele, se nós existimos nele, se nós vivemos nele, isso chama a nossa atenção para o permanecer. Foi Jesus quem disse lá em João: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se deixarmos a videira para trás, se ela não for a parte essencial do nosso dia, a nossa agenda ficará sem sentido, sem significado. Jesus afirmou: eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Se permaneceres em mim, darão frutos, muitos frutos. Está chegando a época das mangas. Em toda parte por onde você passa, as mangueiras estão carregadas. Algumas já estão maduras e o fim do ano é uma estação onde as mangas trazem o seu colorido, o seu aroma, o seu sabor. Querido, querida, nós estamos dando frutos neste final de ano de 2024. O Senhor, ao olhar para mim, ao olhar para você, tem se alegrado com o colorido, tem se alegrado com o aroma, tem se alegrado com o sabor da nossa existência. Porque se é para Ele que vivemos, se é para Ele que existimos, se é para Ele e nele que nos movemos, então não faz sentido chegar em qualquer época do ano e não ter frutos para lhe apresentar. Não podemos ficar parados com base nos frutos que já produzimos, do tipo bananeira que já deu cacho. Nós precisamos avançar. Alguém já disse numa canção, na época que eu era criança, que não podia ficar sentado à beira do caminho. E olha que às vezes os crentes querem fazer isso. É tão bom estarmos aqui neste ambiente refrigerado numa manhã quente. É tão bom participarmos de um culto a Deus, ouvirmos belas canções, entoarmos louvores que há gerações permanecem sendo usados. Mas sentados à beira do caminho quer dizer imóveis, sem direção, sem rumo, sem frutos. Nós precisamos nos mover e não podemos nos mover em qualquer direção. Precisamos nos mover na direção certa. A imutável palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que o nosso viver deve ser para o Senhor, viver para Deus. Como, pastor? Dicas: nos movendo em um relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com você e comigo também. Nos mover com perseverança, não desistir, não desanimar, permanecer é essencial, como vimos há pouco. E nos mover com intencionalidade. Alguns crentes esperam que, do nada, Deus faça aparecer do seu lado alguém para falar de Jesus com ele ou com ela. Não há nenhum problema e Deus sabe fazer isso muito bem. Mas você e eu podemos intencionalmente criar situações para que isso aconteça. Não há um dia sequer em que eu e você não falemos com alguém. Da hora que acordamos até a hora em que vamos deitar, falaremos com muitas pessoas. E esse falar com as pessoas pode ser intencionalmente conduzido para falar da pessoa augusta e santa de Jesus. Essa é a nossa intencionalidade. Eu quero caminhar para o fim desta breve reflexão, dizendo a você, em nome de Jesus, que a vida é um presente. Eu e você estarmos vivos neste dia, 20 de outubro, é um presente. Comemorando o dia da poetisa, o dia do poeta, é um presente, porque a vida é um presente, e gratidão é reconhecer que a vida é um presente de Deus. Porque você e eu recebemos esse presente diariamente, ele deve ser para a glória e para a honra do Senhor, é Ele quem nos dá. Recebemos o seu amor, recebemos o seu respirar, por isso nele vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida deve ser para exaltar aquele que é o centro de todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir nesta manhã, Deus nos criou com intencionalidade. Não colocou Adão e Eva no jardim porque a terra não tinha esse ser, essa criatura, obra de suas mãos apenas. Fomos criados por Ele e para Ele. Se os céus manifestam a glória de Deus, se o firmamento anuncia a obra de suas mãos, como diz o poeta salmista, Ele nos criou com um propósito, que é a sua glória.
a sua vida só terá sentido se glorificar a Deus. Assim também a minha. Portanto, a nossa vida precisa glorificar a Deus. Fora disso não há significado, fora disso não há sentido, fora disso não há legado. Passaremos pela vida sem deixar esta marca, a glória de Deus na nossa existência. Jesus disse: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. De fato, Ele nos escolheu para sermos frutíferos, produtivos e realizarmos coisas grandes e profundas, a ponto de permanecerem na história, marcarem a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus permita que neste domingo do Senhor possamos pensar, avaliar e diante do Senhor dar uma resposta. Senhor, a minha vida está fazendo sentido aos teus olhos? A minha vida é preciosa, como diz a tua palavra, porque estou fazendo a tua vontade? Esses anos que o Senhor já me deu para viver, tem glorificado ao Senhor? Porque não vale a pena nos mover, existir e viver se não for no Senhor. Não vale a pena nos esforçarmos tanto, nos empenharmos tanto, nos desgastarmos tanto por algo que é apenas temporário, passageiro e efêmero. Que eu e você levemos para casa esta expressão poética, porque nele nos movemos, porque nele existimos, porque nele vivemos. Vamos orar? Pai querido, nós entendemos que a Tua palavra nos ensina a encontrarmos no Senhor o sentido perfeito e completo para a nossa vida. E se ela ainda não está assim, a culpa não é Tua, mas é nossa. Não são os Teus recursos que não estão disponíveis, mas é a nossa vontade que nos tem muitas vezes acomodado e impedido o nosso crescimento. Senhor, não permita que nenhum de nós aguarde assentado à beira do caminho, à volta do Senhor Jesus. Que pelo contrário, nos empenhemos, nos esforcemos e caminhemos sob a Tua direção, para que o mundo saiba que Tu enviastes a Cristo, Teu Filho, para ser o nosso Salvador. Obrigado pela existência desta igreja, pelos pequeninos e anciãos, pelos adolescentes e adultos, pelos jovens que formam aqui a Tua família neste lugar. Dá-nos, ó Deus, nesses 35 anos de existência, significado e sentido. Que até a volta do Senhor, a Igreja Batista em Mata da Praia possa contar com a vida de cada um de seus membros, para que esse jardim tenha cor e aroma, para que esse banquete espiritual seja saboroso e servido a todos aqueles com quem nós convivemos. Porque fazendo isto, ó Deus, marcaremos esta geração, deixaremos um legado, expressaremos que de fato a vida é bela e vale a pena ser vivida, desde que na Tua companhia, porque é na Tua palavra que esta expressão poética ficou registrada há milhares de anos atrás, para que dela não nos esquecêssemos. Em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, e em Ti nós nos existimos. Que o Senhor receba esse louvor, que o Senhor receba esta oração, que o Senhor receba nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.